Amados amigos e irmãos, mais uma vez aqui, agradecendo essa oportunidade que vocês me dão de falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os que por aqui passam e veem essa palavra e divulgam, porque honras e glória para o nosso Deus. Apenas estou cumprindo o que está lá em Marcos 16, 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Os que não conhecem, que recebam, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E cada vez que você escuta ou lê a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, você é abençoado e o teu espírito vai se aproximando mais dele, por incrível que pareça. Apesar de que o elo final, o que sela, o que lacra, o elo da corrente espiritual com o Senhor, se chama o sangue de Cristo, que ele verteu lá na cruz por mim e por você. Mas vamos lá. O motivo de eu estar aqui hoje, que me toca no coração, porque só venho aqui nesta página para gravar algo quando me toca o coração. Então é porque se aproxima as festividades do final de ano. É óbvio que tanto do lado dos cristãos como dos não cristãos, é festa e alegria. Mas o verdadeiro cristão, ele nesse momento, ele faz uma reflexão. Ele passa a analisar o que houve no ano que passou, aonde ele prosperou, aonde ele regrediu, aonde ele falhou com o Senhor. Os judeus, por exemplo, eles fazem isso. Lógico que é num dia diferenciado do nosso, mas eles fazem isso. Eu admiro muito os judeus, não é? Então, nós também devemos fazer isso, fazer esta reflexão e vigiar, até porque neste final de ano sempre o inimigo oferece inúmeros pratos. Não é só prato de alimentação, mas é prato de orgia, prato de vandalismo, prato de coisas que levam o homem, às vezes até sem perceber, louvar as trevas. Então, neste momento devemos agradecer a Deus por mais um ano de vida. Eu deixo para os amados irmãos, está aqui, Bíblia Sagrada, tá? É onde eu me baseio, aonde eu me oriento para poder falar algo para vocês. Então, na Bíblia Sagrada está lá no livro de Romanos, aqui no livro de Romanos, capítulo 13, e no versículo 16, não é? Onde a palavra de Deus nos é bem clara e nos fala sobre como devemos proceder, não é? Andarmos honestamente, não em glutonarias, invejas, contendas, bebedeiras. Tudo isso a palavra de Deus nos fala. Façam uma reflexão, leiam no livro de Romanos 13, que vocês vão ver algo que Deus tem para falar para vocês, assim como para mim também. Então devemos vigiar. Estamos vendo o final de ano aí se aproximando, festas e más festas. O mundo está aí a proporcionar inúmeras portas para que o homem se distancie do Senhor. Então devemos vigiar. Ainda mais que estamos vivendo os momentos finais da vinda do nosso Salvador. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, até nas igrejas cristãs, evangélicas, católicas, as igrejas que pregam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a maioria já não fala da vinda do Senhor,
da vinda de Cristo. E os sinais estão aí, gente, bem fortes. Os sinais estão cada vez aumentando. É como uma mulher próxima a dar à luz. A própria Bíblia nos fala. Assim está. Mas só para aqueles que estão em espírito e em verdade, buscando o Senhor, ligados ao Senhor. Eles veem, porque o Espírito Santo de Deus nos mostra. O Senhor diz: eis que eu vou para o meu Pai, mas vos deixarei o Consolador. Não é? Em meu nome falarás nova língua, em meu nome expulsarás o demônio. E uma das coisas maravilhosas que Cristo nos deixou é essa. Nós não podemos saber o dia da vinda dele, mas os sinais, porque os apóstolos de Cristo, os discípulos perguntaram, e ele falou bem claro, está na Bíblia Sagrada. E nós que servimos ao Senhor em espírito e verdade, a gente está acompanhando isso aí, a gente está vendo isso aí. Gente, qualquer palavra que a Bíblia Sagrada nos fala, eu desafio a qualquer um cristão, a qualquer um ateu, a qualquer um bandista, que não esteja na Bíblia se cumprindo. Eu vou dar uma parte que eu gosto de falar constante. Prove um servo de Deus, um filho de Deus, mendigando um pão. A Bíblia fala isso. A nossa Bíblia Sagrada fala isso. A Bíblia do padre, a Bíblia do pastor, a minha Bíblia, a tua Bíblia. Se ela for uma Bíblia realmente nas Escrituras Sagradas, apesar das Escrituras terem sido muito avariadas, figuramente falando, mas o Espírito Santo conserva ela. E ela está mais poderosa do que nunca. Eu digo isso porque eu me alimento dela. E o que eu coleto nela, eu vejo se cumprir, eu vejo estar acontecendo ou já aconteceu. Tudo é pura verdade. O Espírito Santo está ali, ó. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E esse nosso Deus é um Deus verdadeiro. Então a palavra dele é verdadeira. Então eu desafio você me mostrar um servo de Deus, fiel ao Senhor, em espírito e em verdade, mendigando um pão numa porta de uma igreja, numa rua. Você pode ver até um cristão mendigando, sim, mas ele desviado da casa do Senhor, desviado da obra do Senhor. Mas se ele estiver em espírito e em verdade com Cristo, ele jamais mendigará um pão. Ele passa por privações, por apertos, porque a própria palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflição. Mas coisas que o Senhor nos diz é que jamais mendigaremos, se estivermos em espírito e em verdade, um pão. E também ele nos diz claramente que aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Eu tenho observado nas igrejas por onde ando, na igreja que congrego e em outras igrejas a qual eu visito, pessoas que chegam lá se acabando, desesperadas. Eu sou testemunho, que querendo se suicidar, desgraçar a vida, e só pelo fato de chegar ali, clamando e sintarramanassanai, glória a Deus, e clamar a Deus: Senhor, ter aquele pouquinho de fé, o Senhor abraça e eles recebem um renovo, recebem, suprem as necessidades, e geralmente é desilusão amorosa, às vezes problemas até financeiros, não é? E outras coisas. E o Senhor acolhe. Pena que a maioria é como aquela história dos leprosos, dos 10 leprosos, que foram ao Senhor, receberam a bênção, foram curados, mas somente um voltou para agradecer, aleluia. Então, não é novidade para mim e para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão em espírito e em verdade. Então, na realidade, o motivo de eu estar aqui em contato com vocês hoje
é sobre vigiar neste Natal, prender um pouco, como diz a história, passar um zipzinho no bolso, ir para a caneta antes de fazer as tuas contas, até porque o mês de janeiro, quando vem, é furioso. E o inimigo, ele investe, ele se chama devorador. Então só gaste o que você vê que tem condições de assumir, não é? Nos cartões, seja em que for. E lembrar também do Senhor, não que ele precise de nada de ti, mas na igreja que tu congrega, ou na comunidade, tu chega lá e, já que se tu não quiser colaborar na igreja, cumprir com Malaquias 3:10, mas pelo menos compra uma cesta básica, dá para alguém que vai tocar no teu coração, que está passando necessidade, que tu está constatando que realmente ele precisa, não é? Não dá para aquele que está envolvido nas drogas, que pega para trocar por crack, por isso, por aquilo, mas aquele que você está vendo uma necessidade, compra, já que você realmente a maioria dos líderes de igrejas hoje dão motivo para que a sociedade não colabore, não devolva o que é do Senhor, né? Mas não deixa de fazer a tua parte. Compra uma cesta básica, dá para um necessitado. E se tu vê que a congregação ao qual tu está andando, ou participando, ou sendo um membro, realmente está em espírito e verdade ali, está aplicando na obra, vai e dá uma parte do teu décimo, ou do que seja. Eu não sei nem por que estou falando isso, porque eu admiro muito até os irmãos da congregação cristã do Brasil, né? Que eles não são dizimistas, não dizimam assim obrigatoriamente ou por cobrança, por rodar sacola, mas eles dão, e até mais, e vejam os tempos como são. Isso aí é um outro tema que eu vou entrar depois, mas que precisamos devolver ao Senhor o que é dele, porque quando estamos no mundo, não investimos na obra do maligno, comprando, pagando para um, para outro, drogas, bebedeiras, tudo que é de ruim. Então por que não investir na obra do Senhor? Amém? Então, que neste Natal, neste final de ano, tenhamos consciência e alerta com o que vamos fazer. Amém? Buscar o Senhor enquanto pode. E que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos e os amigos também que acompanham, vez ou outra, que podem, esse diálogo. E agradeço mais uma vez. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.